Olá, tudo bem? Me chamo Elaine Luz, sou terapeuta de constelação familiar e hipnoterapeuta, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre um medo que eu acredito que a maioria das mães tem hoje em dia em relação aos seus filhos, que é de ver os filhos repetindo o comportamento do pai. Então, se você quer entender o que está por trás disso e como você pode melhorar isso, assiste o vídeo até o final. Roda a vinheta. São infinitas as reclamações que eu recebo nos atendimentos de mães, né? Claro que não deram certo no seu relacionamento e agora percebem que os filhos estão meio que indo para o mesmo caminho. Então, eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo. Quando eu tomei consciência disso, né, e fui tratar com a constelação, e então deu origem, né, a esse vídeo. Eu fiz uma postagem também lá no meu Instagram, que foi o seguinte: o meu filho, ele tem, nesse momento aqui que eu estou gravando esse vídeo, ele tem 7 anos. E eu saí de um relacionamento de 8 anos. E o meu ex-marido, ele tem um histórico familiar de alcoolismo, já é como se ele fosse a terceira geração, né, de homens com problemas de alcoolismo. E eu ficava muito chateada porque toda vez que o meu filho ia passar o final de semana com ele sempre voltava sujo, ele não tinha regras com horário para se alimentar. Várias vezes o meu ex-marido, fazia muitas festas na casa dele, com bebida, com mulher, e o meu filho lá naquele ambiente, e isso começou a me deixar muito preocupada e irritada também com o pai dele. E eu percebi que o meu filho, ele estava indo muito mal na escola. Ele era rebelde, ele brigava com os coleguinhas, chegava em casa, ele não me obedecia, mandava ele tomar banho, era uma tristeza para ele tomar banho, porque ele sempre ia resmungando, era quase como se eu tivesse que implorar para ele fazer coisas simples. E aquilo, obviamente, me deixava muito estressada. Então eu pensei, o que está acontecendo? Porque esse comportamento do meu filho é porque ele está querendo me dizer alguma coisa, né? Algo está fora do lugar. E aí resolvi fazer uma constelação, né? Claro, com uma outra consteladora, né? Minha. E quando a gente fez a constelação, ficou muito evidente que eu não estava olhando para o pai do meu filho, eu só estava olhando para o meu filho. E o que significa isso, Elaine? Eu estava reprovando o pai do meu filho. Eu só estava vendo as coisas negativas desse pai. E eu achava que ele não estava sendo o pai ideal para o meu filho. Só que tem uma diferença. Esse pai, né, ideal, era o pai que estava na minha cabeça, não o pai do jeito que ele é. E por estar reprovando ele, o meu filho estava, digamos assim, defendendo o pai, tentando incluir esse pai inconscientemente. E aí eu comecei a perceber, disse as frases de cura, né, que eu respeitava o amor que ele estava demonstrando pelo sistema familiar dele. No caso, eu falando isso pro meu ex-marido, na constelação. Porque aquele comportamento irresponsável, aos meus olhos, na verdade, era a forma que ele demonstrava amor pelo sistema familiar dele, né? Então, era a mesma coisa que ele estava fazendo em relação à mãe dele, no caso minha ex-sogra, porque a minha ex-sogra também reprovava o pai dele porque ele era alcoólatra e irresponsável com a família, que também não deu certo. E aí, olha lá, eu estava fazendo a mesma coisa. Então, a partir do momento que eu olhei para o pai do meu filho e aceitei ele do jeito que ele é, com os seus defeitos e as suas virtudes, sem mentira, gente, olha, no dia seguinte ele me mandou mensagem, sem saber de constelação, sem saber de absolutamente nada. Ele disse que ia buscar ajuda com os Alcoólicos Anônimos. E o meu filho chegou da escola, a primeira coisa que ele fez, ele disse: mãe, eu vou tomar um banho. E sabe, isso pra mim foi muito emocionante. Por quê?
porque significa que aquele meu falar pro pai dele fez efeito, porque justamente eu falei aquilo de coração, não foi da boca pra fora. E eu sei que pra você que é mãe, às vezes é difícil, né, olhar, por exemplo, pra um homem que te magoou muito, que fez você passar por situações difíceis, porque eu passei por isso também no meu casamento. Só que a gente não pode esquecer que essa pessoa que fez a gente tanto sofrer, né, também nos trouxe aprendizado. Eu jamais seria terapeuta se eu não tivesse passado por um casamento abusivo, porque sim, eu passei por um relacionamento tóxico. E hoje eu até sou grata pra ele, não tenho mínimo de rancor em relação a isso, porque foi um caminho que me trouxe até a minha missão como terapeuta. Então, se você não quer que o seu filho repita o padrão do pai, honre esse pai aceitando ele do jeito que ele é, porque ele não é só coisas ruins. Em algum momento na sua vida você amou esse homem, em algum momento você admirou esse homem, então ele não é 100% coisa ruim, porque se ele tivesse chegado de uma forma 100% negativa, você jamais teria se envolvido com ele. E todos nós temos as nossas dores, as nossas feridas, todos nós. E a diferença é a forma com que a gente lida com isso. Tem gente que busca ajuda terapêutica, tem gente que se torna um alcoólatra, um viciado, tem gente que desconta na comida. Então cada pessoa vai lidar com as suas feridas, cada um à sua maneira. Então a gente não pode julgar. E eu também tenho os meus defeitos. Eu admito que eu não sou uma mãe muito carinhosa, muito de brincadeira, de beijar, de abraçar. Eu sou mais aquela mãe da rotina, escovou os dentes, tomou banho, né? Se trocou de roupa, horário pra comer, horário pra dormir, se tá tendo uma alimentação saudável, eu sou essa mãe, porque é o que eu posso dar pro meu filho, é o que eu consigo fazer por ele. E o meu ex-marido me cobrava muito, você não é muito carinhosa com o nosso filho, você não brinca muito com ele, você não abraça muito ele, e realmente é o meu defeito. Então olha só, não posso julgá-lo. Agora o defeito dele já é essa parte de responsabilidade, de rotina, então é meio que um se complementa, querendo ou não. E agora, quando meu filho vai e fica o final de semana com o pai dele, eu meio que desligo, eu tento não ficar pensando para não me trazer esse emaranhado em relação ao nosso filho. E acreditem, melhorou muita coisa nesse tempo em que eu comecei a fazer esse movimento de aceitar o pai do meu filho do jeito que ele é. E às vezes você pode ter um pai ausente, você gostaria que o pai do seu filho fosse um pai mais presente, mas não adianta você exigir isso dele se às vezes ele nem teve pai. Então ele tá dando aquilo que ele recebeu, né? Às vezes fazendo mais do que ele recebeu. E é isso que os pais fazem. Eu, por exemplo, fui uma criança que eu não tive muito carinho, muito afeto, muito abraço na minha infância. Então é claro que hoje não consigo fazer isso da forma que eu gostaria de fazer pro meu filho. Mas é assim, eu sou a mãe perfeita para ele, afinal ele me escolheu. Assim como o pai também é o pai perfeito para ele, assim como você é a mãe perfeita para o seu filho, e o pai do seu filho é o pai perfeito para ele. Cada um tem a sua jornada e um aprendizado aqui nesse planeta, então a gente está aqui para evoluir. Então, se você não quer que seu filho repita o padrão do pai, olhe para o pai e aceite esse pai do jeito que ele é, com seus defeitos e suas virtudes. Assim o seu filho vai se sentir completo e não vai precisar incluir esse pai de forma negativa. Pelo contrário, evidencie as coisas positivas desse pai, faça a sua parte. E o resto, deixa que a vida se encarregue de fazer. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu deixo esse vídeo aqui e espero vocês na próxima semana.